Começa agora o programa Vidas Cuidando de Vidas. Uma realização da Fundação Assistencial da Paraíba. Oferecimento. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vidas Cuidando de Vidas do Hospital da FAP. Um programa sobre saúde e bem-estar e que apresenta as ações desenvolvidas pelo hospital aqui em Campina Grande. Como estamos no mês do Outubro Rosa, no programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama, a prevenção e o tratamento dessa doença. E para isso estamos recebendo a médica oncologista doutora Isley Virgínio. Doutora Isley, seja muito bem-vinda. Obrigada, Diego. Olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Doutora Isley, falando sobre o câncer de mama, existem vários tipos dessa doença, né? Alguns mais agressivos, outros menos. Como é isso? Isso, o câncer de mama é um grupo de doenças, né, que com o passar do tempo foi se estudando cada vez mais e descobrindo várias características desse câncer que diferia entre uma mulher e outra. Então a gente tem a classificação de acordo com o tipo histológico. Então o tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal invasivo ou apenas carcinoma invasivo, sem especificação. Mas também temos outros tipos de classificação, que é através da imunohistoquímica, quando a gente vai ver características celulares desse tumor, dessas células cancerígenas, para determinar tratamentos ou para determinar subtipos específicos desse câncer de mama. E aí a gente pode classificar, no geral, digamos assim, na linguagem médica, como os tumores luminais, quando tem receptores hormonais positivos, o HER2 positivo ou o triplo negativo, quando todos esses marcadores são negativos. Existem pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver o câncer de mama? Geralmente, as pessoas que têm uma predisposição genética correspondem à minoria dos cânceres de mama, cerca de 5 a 10% apenas. Essas pessoas têm uma mutação nas células, que é passada de geração em geração, e que predispõe ao câncer de mama. Mas é a minoria dos casos, cerca de 5 a 10% apenas. A grande maioria vai depender das características individuais, dos hábitos de vida daquela paciente e fatores que são desenvolvidos ao longo do tempo mesmo. A mamografia é um exame indispensável para o diagnóstico do câncer de mama? Sim, a mamografia ela é realizada tanto para o diagnóstico da doença, quando, por exemplo, uma paciente percebe um nódulo na mama, como também ela é realizada de forma preventiva, que a gente chama que é o exame de rastreamento. O que é o rastreamento? É uma paciente, é uma mulher que não está sentindo absolutamente nada, que não percebe nenhuma alteração na sua mama e que vai fazer o exame com o intuito de detectar a doença precocemente, antes que ela realmente dê sintomas. Isso é o objetivo das campanhas, esse é o objetivo da prevenção através do programa de rastreamento com a mamografia. É tentar diagnosticar a doença numa fase precoce antes que ela dê sintomas. Quando a paciente já tem o sintoma, ela pode realizar o exame para analisar as características radiológicas, né, desse tumor e dizer se é mais propício ou não daquela lesão, daquele nódulo ser um câncer ou não. Mas lembrando que o diagnóstico definitivo do câncer de mama é realizado através da biópsia, quando se vai fazer justamente a análise histológica, que é feita no laboratório de microscopia, e realizar a imunohistoquímica para a gente poder classificar esse tumor. Então, a partir de que idade a mulher ela deve procurar um mastologista, ela deve fazer um exame de mamografia? Pela recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação é que se inicie o rastreamento, que é quando a paciente não tem sintomas, a partir dos 50 anos e realize esse exame de forma bianual, ou seja, a cada 2 anos, até os 69 anos. Mas as sociedades brasileiras de ginecologia e obstetrícia, de mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologistas recomenda que esse acompanhamento e a realização da mamografia seja realizada a partir dos 40 anos de idade. E um adendo importante é que se por acaso a paciente ou aquela mulher tenha algum caso de algum familiar de primeiro grau na família, o ideal é que ela comece a investigação
com a idade 10 anos mais precoce do que a idade que esse parente foi diagnosticado. Um exemplo, se por exemplo eu tenho uma irmã que ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 45 anos, então meu acompanhamento tem que ser 10 anos mais nova do que a minha irmã, ou seja, com 35 anos. Então tem essas individualizações também. Uma curiosidade, adolescentes, jovens podem desenvolver um câncer de mama? É bem mais raro, não é assim, o principal fator de risco, digamos assim, para o câncer de mama é o envelhecimento. Então, tanto é que os estudos de rastreamento, de redução de risco, mostraram realmente que o maior impacto da redução de risco através desses exames de rotina é acima dos 50 anos de idade, porque é a faixa etária que é mais acometida pela doença. Nas pacientes abaixo de 20 anos de idade, é mais comum outros tipos de tumores, tumores benignos da mama, mas assim, o câncer de mama, propriamente dito, é bem mais incomum, bem mais raro. E por que a incidência em homens é tão pequena, é tão baixa? O homem, muita gente não sabe, né? Mas ele também tem a glândula mamária. Só que a glândula mamária dele não foi desenvolvida, né? Por quê? Porque a composição dos hormônios masculinos é diferente da composição dos hormônios femininos. Então, a mama da mulher sofre muito mais influência ao longo da vida pelos hormônios femininos, principalmente o estrógeno, né? Tanto é que um dos fatores de risco para o câncer de mama nas mulheres são justamente as mulheres que têm uma exposição muito prolongada ao estrógeno. Ou seja, aquelas mulheres que têm a menarca, que é a primeira menstruação, muito cedo, né? Então elas vão ter mais tempo expostas aos hormônios femininos. As mulheres que não têm filhos, porque tem todo esse período reprodutivo exposto ao estrógeno. E as pacientes que têm a menopausa tardia. Então, os homens, o nível de estrógeno é muito menor do que nas mulheres. Então, esse estrógeno não estimula tanto as glândulas mamárias do homem. Por isso que é bem mais raro o câncer de mama nos homens. Mas acontece, né? Acontece. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama são em homens. E a gente tem que lembrar sobre isso. E uma coisa importante é que geralmente, justamente por conta disso, do câncer de mama ser tão raro em homens e às vezes ter falta de conhecimento sobre isso, que muitas vezes o câncer de mama em homens é diagnosticado tardiamente, porque não se tem a política de rastreamento nos homens e porque geralmente acaba escondendo, acaba achando que é outra coisa e deixando para lá. E o diagnóstico tardio acaba diminuindo a chance de cura, né? Sim, com certeza. Doutora Isley, o câncer de mama é o mais incidente na população feminina, inclusive perde apenas para o câncer de pele, né? Aqui no Brasil, a gente tem políticas públicas voltadas ao combate dessa doença? Sim. Como eu já falei anteriormente, o Ministério da Saúde recomenda a mamografia de rastreamento fornecida pelo SUS a partir dos 50 anos de idade e realizada a cada 2 anos até os 69 anos. Então, a gente tem realmente essa política de rastreamento, digamos assim, favorecida pelo Ministério da Saúde, recomendada pelo Ministério da Saúde, de realizar esse exame de forma preventiva. A paciente que não tem sintoma, realizar esse exame para tentar diagnosticar a doença numa fase precoce. A oferta desses exames de mamografia é a altura da demanda existente? Em alguns casos a gente tem mais facilidade de conseguir os exames, em outros não. Isso é uma realidade, infelizmente, às vezes do SUS, né? A gente sabe que tem diferenças estruturais e regionais, às vezes dentro de um próprio estado, como a gente aqui na Paraíba, dentro de uma cidade tem uma facilidade maior, outras não, né? Por isso que às vezes é tão importante essas campanhas de Outubro Rosa, porque na maioria das vezes, muitas mulheres é a única oportunidade que elas têm de conseguir fazer o exame, né? Então, aproveita a campanha que vai ter doação de exame, que vai ter esse cuidado maior, né, para poder realizar os seus exames de forma preventiva. Existe até um estudo do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que identifica que nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, como o Sul, Sudeste, a incidência de câncer de mama é maior que nas regiões, digamos assim, menos desenvolvidas, a exemplo do Nordeste. Existe algum estudo que identifique o porquê, o motivo disso? Geralmente isso não é só no Brasil, mas assim, até nos próprios países mais desenvolvidos, a incidência de câncer de mama é maior do que nos menos desenvolvidos. E aqui no nosso país a gente sabe que a região Sul e Sudeste geralmente são regiões mais desenvolvidas, né, do que o Norte, Nordeste, Centro-Oeste.
Uma das explicações para isso geralmente está relacionada aos hábitos de vida da população, né? Como eu falei, essa questão da exposição ao estrógeno. Então, geralmente, nos países mais desenvolvidos, assim como nos estados mais desenvolvidos, as mulheres tendem a ter menos filhos, tendem a ter a primeira gestação após os 30 anos de idade, que são fatores de risco importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Além disso, as questões mesmo culturais e os hábitos mesmos de vida, de alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, são consequências, digamos assim, do desenvolvimento dos países e dos estados que acaba modificando o estilo de vida daquela mulher e favorecendo o desenvolvimento do câncer de mama. E por onde deve começar, então, a prevenção? A prevenção deve começar com tudo, né, que a gente fala, né, não só para o câncer, mas também para todas as outras doenças crônicas que a gente tem, né. Então, começar com uma alimentação saudável, adoção de hábitos saudáveis, né, alimentação, atividade física, combate à obesidade, combate ao sedentarismo, evitar tabagismo, evitar alcoolismo, né, e essas medidas comportamentais. Né? Existem alguns fatores que não são modificáveis. Por exemplo, a gente não vai, eu vou ter 10 filhos para diminuir meu risco de câncer de mama. Mas assim, pelo menos com essas medidas já são algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir esse risco. Trazendo aqui para a nossa realidade, o Hospital da FAP, a incidência de câncer, de pacientes com câncer de mama aqui tem aumentado? A gente, assim, não só o câncer de mama, né, mas a gente tem visto ultimamente que tem aumentado a incidência de todos os cânceres, até porque hoje em dia o diagnóstico também está bem mais acessível, né, antigamente muitas pessoas acabavam indo a óbito, né, assim, ainda tinha aquele tabu muito grande de procurar o serviço de saúde, ou quando tinha uma suspeita de câncer, já achava que era sentença de morte, nem procurava chegar a fazer algum exame. Então, isso tem mudado de uma forma geral, né, a forma cultural dos pacientes, e a gente está conseguindo diagnosticar mais. E realmente, o câncer de mama aqui é o câncer que a gente tem maior incidência nas mulheres, sim. E qual o perfil dessas pacientes? Aqui, o perfil é bem variado. A gente atende pacientes de todas as faixas etárias. Eu tenho um paciente de 23 anos até 94 anos de idade. Então, todas as faixas etárias a gente tem pacientes aqui no hospital. De todas as faixas econômicas, de várias cidades da Paraíba. Então, assim, é um perfil bem variado de pacientes. Todas as raças, porque o câncer de mama não escolhe raça, cor, nem localização, nem idade. Então, assim, é um perfil bem variado mesmo de pacientes que a gente atende aqui. E qual o percentual, doutora Isley, dessas pacientes que conseguem a cura da doença? Quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, a gente consegue a cura em mais de 95% dos casos, quando é no estadio 1, que é o estadio mais inicial. E justamente por isso que a gente bate tanto nessa tecla do diagnóstico precoce, porque justamente a taxa de cura é bem maior nessa população. À medida que vai aumentando, né, o estadiamento da doença, estadiamento é uma classificação que a gente utiliza, que leva em consideração o tamanho do tumor, se tem linfonodo axilar ou não comprometido e se tem metástase à distância. E aí, dependendo da combinação desses fatores, a gente classifica as pacientes em estádio 1, 2, 3 e 4. E à medida que esse estadiamento vai avançando, realmente vai diminuindo a chance de cura, né? Quando está no estádio 4, o tratamento visa o controle da doença, né? Tanto é que as taxas de sobrevida em 5 anos das pacientes com estádio 4 é em torno de 30% a 40%. Ok, doutora Isley, a gente vai fazer agora o nosso primeiro rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Você está vendo Programa Vidas Cuidando de Vidas. O programa volta já. Iremos iniciar uma cirurgia para a colocação de uma prótese traqueoesofágica, né, que é uma das maneiras de reabilitação dos pacientes submetidos à laringectomia total. Atualmente no Brasil são cerca de 7.620 pacientes com câncer de laringe. Desses, um percentual elevado apresenta o estágio 4, que é o estágio mais avançado, e irão ser submetidos à laringectomia total.
Desses, 6.470 são homens e 1.150 são mulheres. É importante lembrar que no último dia 11 de outubro foi o Dia Nacional da Pessoa, né, com Deficiência Física. E o laringectomizado total também é uma pessoa considerada com deficiência física. E lembrar que no último dia 11 de agosto é comemorado no nosso país o Dia Nacional do Laringectomizado. Então, é um grande avanço aqui para o Sistema Único de Saúde de Campina Grande a gente poder contar no Hospital da FAP com mais essa medida para a reabilitação dos nossos pacientes e a melhoria da qualidade de vida deles, apoiados pela gestão, apoiados por uma equipe multidisciplinar e também pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. A prótese fonatória é o padrão ouro na reabilitação dos pacientes laringectomizados totais. É o método que o paciente consegue ter os melhores resultados na reabilitação vocal. Isso já existe há muito tempo no mundo, né? Já desde a primeira prótese foi em 1980. Né? E a gente aqui, o Brasil, a gente não tinha isso coberto pelo SUS, isso já tem sido uma luta e foi conseguido. E agora Campina Grande também está com esse projeto, essa missão aí, né, de oferecer a prótese fonatória para os pacientes laringectomizados totais pelo SUS. Então é um grande passo, né, um benefício para os pacientes, será muito importante. A fonoaudiologia hoje está de parabéns aqui em Campina Grande, porque hoje está inaugurando um novo ciclo para as pessoas que são laringectomizadas. Junto com a Prefeitura e a FAP, estamos iniciando um novo processo de reabilitação vocal para os pacientes laringectomizados. É uma nova vida para as pessoas que não tinham a possibilidade de se comunicar. E hoje, através do SUS, a população tem esse acesso a essa tecnologia. Bom, agradecer ao Hospital da FAP por essa parceria junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui, junto com os cirurgiões oncológicos de cabeça e pescoço, a gente agora está disponibilizando as próteses vocal para reabilitação de pacientes com câncer de laringe, totalmente pelo SUS. Então, a FAP sendo essa parceira e os cirurgiões que tratam esses pacientes com câncer de laringe, que tiram o órgão da voz. Então, é uma forma de reabilitar esses pacientes. Então, além da cirurgia ser feita pelo SUS, agora o município de Campina está também disponibilizando as próteses vocal junto com o Hospital da FAP para a reabilitação vocal desses pacientes. Meu nome é Nádia, tenho 36 anos, sou casada, mãe de uma filha de 2 aninhos. Sou fisioterapeuta, atuo na área inclusive da saúde da mulher, com a parte especificamente de oncologia, né? Então eu já trabalhava nessa área de câncer de mama, né? No atendimento às mulheres em tratamento de câncer de mama. Durante o meu período de pós-parto, durante a amamentação ainda, eu descobri um nódulo, né? Palpando, senti um nódulo e procurei o mastologista, né? A partir daí, fizemos alguns exames de rastreio, exames de imagem e fui diagnosticada com câncer de mama em dezembro do ano passado, dezembro de 2021. Então, todas as mulheres devem, não só em outubro, mas especialmente lembramos esse mês, né, reforçamos, fazer o autoexame todos os meses para que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Até porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, um sinal de resistência e resiliência da mulher é esse, é ser protagonista da sua história. Voltamos a apresentar Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Estamos de volta com Vidas Cuidando de Vidas. No programa de hoje, conversando sobre o câncer de mama, com a médica oncologista doutora Isley Virgínio. Doutora Isley, para o tratamento do câncer de mama,
quais são os recursos utilizados? Existem tratamentos para cada tipo da doença, não é isso? Isso, geralmente a gente fala que o tratamento do câncer de mama é um tratamento multidisciplinar, porque não vai ser concentrado apenas na mão de um profissional de saúde. Então, os 3 pilares básicos do tratamento do câncer de mama são a cirurgia, a terapia medicamentosa, que no caso a gente chama de tratamento clínico, que é realizado através de um oncologista clínico, e a radioterapia, que é realizada através do radio-oncologista. E aí dentro dessas, dependendo de cada situação da paciente, daquela classificação do estadiamento, que a gente vai definir como é que a gente vai combinar esses pilares do tratamento para oferecer o melhor tratamento para a paciente. As formas de tratamento, ou seja, as armas terapêuticas, elas têm avançado, evoluído nesses últimos anos? Sim, nos últimos anos, tanto para o tratamento da doença mais avançada, tiveram grandes avanços no tratamento, descoberta de novas drogas, com novos alvos terapêuticos, né, na biologia celular, de funcionamento das células, né, que age diferente da quimioterapia, né. Quando começou o tratamento, a gente tinha apenas a quimioterapia, que é uma medicação que se coloca através da corrente sanguínea ou através da via oral, que vai matar as células que estão lá se proliferando. Então, o objetivo da quimioterapia era esse. Não tem especificidade por célula. Ela vai agir em todas as células, por isso que é um tratamento mais agressivo. Porque vai agir nas células boas, mas também nas células tumorais, mas também nas células boas. À medida que foi desenvolvendo o tratamento do câncer de mama, primeiro se descobriu a hormonioterapia, que foi justamente identificar que nessas células tumorais existem receptores de hormônio, tanto de estrógeno como de progesterona, e foi desenvolvido esses medicamentos para agir justamente nesses receptores das células. Por isso que alguns pacientes fazem aqueles comprimidos e outras não, porque vai depender da característica do tumor dela, se ela tem esses receptores ou não. Com o passar do tempo foi desenvolvendo também outros receptores dessas células, que um dos principais é o receptor de membrana que se chama HER2, a oncoproteína HER2 ou SERB2, dependendo do exame, às vezes tem essa diferença. Que a gente também tem medicamentos que são específicos para essa proteína. Então, esses tratamentos mais modernos, digamos assim, que surgiram nos últimos 30, 40 anos, mais ou menos, eles têm menos efeitos colaterais do que a quimioterapia que surgiu no começo do século passado. E agora a gente tem outras classes de medicamentos, como os inibidores de ciclina, né, que também vai agir a nível celular, para combater o crescimento dessas células tumorais. Então, está cada vez mais avançando e surgindo novas armas, porque como o câncer de mama é o mais comum, então ele também é o mais estudado. Então, por isso que a gente consegue desenvolver avanços e avanços mais rápidos nos últimos anos. Aqui no Hospital da FAP, quais são os recursos, os tratamentos que já estão disponíveis? A gente tem disponível praticamente todos os tratamentos, né? Tanto a cirurgia como os tratamentos clínicos através da quimioterapia, da hormonioterapia, terapia-alvo, né? Que é através desses outros receptores, e a radioterapia. Doutora Isley, quando há evidência de metástase, qual o objetivo do tratamento? Quando há evidência de metástase, o objetivo do tratamento é agir com tratamentos que alcancem todas essas células tumorais. Então, por isso que na maioria das vezes a nossa principal arma é o tratamento medicamentoso. Porque através da corrente sanguínea, né, essas drogas vão agir em todas as células do corpo e aonde tiver célula tumoral vai agir para combater essas células, combater essas lesões metastáticas, digamos assim. Então, o principal realmente se torna o tratamento clínico. Em alguns outros casos, dependendo da paciente, dependendo dos sintomas, dependendo de várias situações específicas, a gente pode associar a cirurgia, associar a radioterapia para tentar oferecer o melhor tratamento para essa paciente, né? Então, a gente usa todas essas armas com o objetivo de controlar a doença, de diminuir a carga tumoral, de diminuir os sintomas que a doença possa causar no paciente e aumentar a sobrevida das pacientes. Com os avanços que a gente teve nos últimos anos em relação ao tratamento do câncer de mama, a gente consegue esse objetivo e consegue oferecer vida normal para muitas mulheres que praticamente não têm nenhum efeito colateral do tratamento e têm uma sobrevida prolongada.
Era isso que eu queria saber da senhora. A sobrevida das pacientes com metástase, né? Ela aumentou. Hoje elas conseguem viver com uma qualidade de vida melhor. Isso, com certeza. Tanto para os tumores que são receptores hormonais positivos, como para o HER2 positivo, realmente foram muitos avanços nesses últimos anos, né? E a gente consegue sobrevidas prolongadas, às vezes até passando dos 10 anos de sobrevida dessas pacientes. Agora, nos casos dos triplos negativos, que são quando a gente não tem nenhum receptor ainda está se desenvolvendo estudos, porque a principal arma que a gente tem é a quimioterapia. Então, acaba que a sobrevida é um pouco menor nesses pacientes que têm esses tumores triplo negativos, porque a gente tem menos armas para lutar contra a doença. Mas mesmo assim, algumas pacientes respondem bem e conseguem ter uma sobrevida prolongada. Qual a média de sobrevida de uma paciente com metástase? Vai depender da classificação, né? Se o paciente é um triplo negativo, que não tem esses receptores, pode girar em torno de 24, 36 meses. Com os receptores hormonais positivos, pode passar de 90 meses. E o HER2 positivo pode chegar a 50, 60 meses. Em alguns casos de câncer de mama, é necessário fazer a mastectomia, né, que é a retirada da mama. E isso a gente sabe que mexe muito com a autoestima das mulheres. Existem hoje técnicas que conseguem, menos invasivas, digamos assim, que consigam preservar a estética da mama feminina? Sim, ultimamente tem se estudado muito, né, no campo da mastologia, a cirurgia conservadora da mama. Já foi feito vários estudos e a gente sabe que fazer uma cirurgia conservadora, ou seja, em vez de tirar a mama inteira da paciente, tirar apenas um quadrante ou tirar um segmento da mama, fazendo tratamentos complementares que a gente tem com a terapia clínica, né, através dos medicamentos e com a radioterapia, os resultados são equivalentes em termos de sobrevida. Não aumenta a sobrevida tirar a mama toda da paciente ou não, certo? Porque a gente tem esses outros tratamentos complementares. E a gente oferecendo uma cirurgia menor para a paciente, menos mórbida, com certeza a gente consegue fazer isso que você falou, né? Ter melhor qualidade de vida, ter menos efeitos colaterais. A mama geralmente é uma região muito inervada, né? A gente tem muitos receptores, né, nessa região e muita inervação, então às vezes a paciente acaba sofrendo de dor na mama após cirurgia, após o tratamento, né? E assim, trazendo consequências que prejudicam realmente a qualidade de vida. Então a gente podendo oferecer um tratamento menos mórbido para a paciente, né, com menos efeitos pós-tratamento é melhor. Então fazer uma cirurgia, digamos assim, preservadora da mama, a gente complementando com radioterapia, a gente vai conseguir o resultado oncológico equivalente. Porque se não fosse dessa forma, a gente não ia oferecer, né? Não ia oferecer um tratamento para ter um benefício menor para a paciente, né? A gente sempre quer oferecer o melhor. Existem casos em que a radioterapia, por si só, ela consegue controlar a doença, ou seja, o avanço, o crescimento do tumor, e aí a paciente ela consegue ter um tratamento assim, menos invasivo? Sim, a radioterapia é fundamental, né, no tratamento do câncer de mama. Na maioria das vezes, ela é utilizada no cenário adjuvante, que a gente chama, que é após a cirurgia, após a quimioterapia, fazer o tratamento no local onde foi realizada, onde tinha aquele tumor, para diminuir o risco de recidiva local da doença. Então, esse é um grande objetivo da radioterapia quando é feito nesses casos iniciais. Como eu falei, quando a doença já está avançada, que já tem às vezes metástase à distância, ou às vezes é um tumor muito grande, a gente sabe que às vezes a cirurgia de cara não é possível, né? Então a gente pode lançar a mão da quimioterapia antes da cirurgia para tentar reduzir esse tamanho do tumor. E quando a gente não consegue reduzir com a quimioterapia, a gente pode utilizar a radioterapia sim para dar controle local dessa doença na mama da paciente, sim. E em que casos são utilizados ou aplicadas a hormonioterapia e a terapia biológica? A hormonioterapia é quando a gente faz a pesquisa, né, faz a imunistoquímica, que é o exame fundamental no câncer de mama. Quando a gente faz a imunistoquímica, que é um exame que se faz no tumor, para identificar aqueles receptores de estrógeno e progesterona. Quando esses receptores são positivos, em pelo menos 1% das células, a gente utiliza a hormonioterapia. E aí a gente pode utilizar tanto no cenário preventivo, para diminuir o risco de recorrência da doença,
como a gente pode utilizar no cenário de controle da doença quando já há metástase à distância, certo? E a terapia biológica, a terapia-alvo, que a gente chama, a principal que a gente tem é anti-HER2, que é também quando tem, através da imunistoquímica, essa proteína presente nas células tumorais. A gente precisa que essa proteína esteja com uma classificação de 3 cruzes. Geralmente o resultado da imunistoquímica é expresso em cruzes. Uma cruz é negativo, 2 cruzes é duvidoso, 3 cruzes é positivo. Quando dá as 2 cruzes, a gente faz um outro exame complementar, que se chama FISH, que aí vai dizer se ele é positivo ou não. Doutora Isley, ainda dentro dos avanços no tratamento do câncer de mama, a gente tem um recurso que são as assinaturas genômicas, né? Do que consistem essas assinaturas e os resultados que elas têm proporcionado? Essas assinaturas genômicas é um estudo que faz no DNA tumoral, geralmente não é feito aqui no Brasil, é feito no exterior, nos Estados Unidos principalmente, que vão analisar os genes desse tumor, do genoma tumoral, para tentar definir se você consegue identificar esses genes que vão dar características daquele tumor de ter uma maior predisposição de recidiva. Então, às vezes a gente utiliza esse exame quando a paciente tem uma doença precoce e que a gente quer saber se tem benefício fazer a quimioterapia ou não. Porque a gente tem uma classificação de risco clínico, que é, por exemplo, leva em consideração o grau do tumor, se é grau histológico 1, 2 ou 3, a idade da paciente, se é menopausa, se ela está na menopausa ou se ainda não está na menopausa, o tamanho do tumor, se tem linfonodo ou não comprometido. Isso é o score de risco clínico que a gente utiliza. Mas quando a gente às vezes tem um tumor que é mais inicial, a gente pode ficar na dúvida se vale a pena ou não fazer a quimioterapia para diminuir o risco da doença voltar. Então a gente pode lançar a mão desse risco de assinatura genômica para identificar esses genes que conferem uma maior agressividade a esse tumor e, consequentemente, aumentam o risco de recidiva. E aí, quando esse score é positivo para alto risco, aí a gente lança a mão da quimioterapia adjuvante nesses casos. Se vier com baixo risco genômico, a gente pode omitir a quimioterapia e fazer apenas a hormonioterapia. Mas é um tratamento ainda muito caro, né? Ainda é um exame muito caro, que não é coberto nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde. Infelizmente, né? Mas quem sabe nos próximos anos talvez a gente consiga realmente esse avanço, né? Doutora Isley, para a gente encerrar, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que estão nos assistindo nesse mês da campanha Outubro Rosa? Bem, a principal mensagem é a gente ter um autocuidado, né? A gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, né? Como eu já falei, o câncer de mama a gente tem que começar às vezes com mudanças de pequenos hábitos, né? Escolher realmente o que a gente vai comer, escolher se exercitar, sair do sedentarismo, ter hábitos saudáveis, diminuir estresse. A gente sabe que na vida de hoje é cada vez mais difícil a gente evitar o estresse, mas a gente ter essa preocupação de tirar um momento para meditar, para relaxar, para cuidar da nossa saúde. Não só com os nossos hábitos, mas também com os hábitos de saúde, né? Procurar aquele profissional, saber se conhecer, olhar seu corpo, né? O autoexame, ele não entra mais como obrigatório, digamos assim, ou de rotina. Mas é importante que a mulher conheça sua mama, esteja atenta a alterações. A gente sabe que o período de maior incidência do câncer de mama é a partir dos 50 anos. Mas a gente vê tanto caso com 30, 40 anos, que são mulheres que não estão contempladas no rastreamento do Ministério da Saúde, mas que precisam estar atentas à sua saúde e qualquer alteração procurar o seu médico, não ter medo da doença. A gente tem que ter medo de diagnosticar o problema tardiamente. Quando a gente descobre cedo, precoce, as chances de cura são mais de 95%. Então, realmente tirar esse medo da doença, correr atrás. O câncer de mama tem cura, o Outubro Rosa tá para lembrar isso, tá para fazer essa campanha de prevenção, de alerta para as pacientes, para a população geral, porque 1 a cada 10 mulheres pode desenvolver o câncer de mama, essa incidência está aumentando cada vez mais, não escolhe cor, não escolhe nível socioeconômico, não escolhe região, então qualquer pessoa pode ser acometida da doença. E a gente precisa ter a coragem para lutar, enfrentar e saber que não é uma sentença de morte, que diagnosticado precocemente a doença tem cura.
Ok, doutora Isla, então a gente agradece a sua participação no programa Vidas Cuidando de Vidas deste mês de outubro, trazendo informações fundamentais para o tratamento do câncer de mama. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Agora vamos chamar o quadro Você no Vidas Cuidando de Vidas, que tem a participação de pacientes atendidos aqui no Hospital da FAP. E no quadro de hoje você vai conhecer a história da professora de Educação Física, Verônica Ginani. Vamos acompanhar. Olá pessoal, eu me chamo Verônica Ginani e estou aqui para compartilhar com Vidas Cuidando de Vidas um pouco do meu processo, um pouco do que eu já passei há mais ou menos 5 anos. Eu passei por um câncer de mama, onde eu fui diagnosticada precocemente, graças a Deus. Eu pude estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, do meu testemunho e para encorajar você a seguir e não achar que nós passamos por uma sentença de morte quando recebemos um diagnóstico de câncer de mama. Eu passei por uma mastectomia radical, onde foi retirado toda a minha mama do lado direito. Também tive metástase axilar. E aí eu era uma pessoa muito ativa, eu sou professora de Educação Física e naquele momento eu me perguntei, por que comigo, Senhor? Mas eu não sabia que aquilo que eu estava passando ou que eu iria passar mais à frente servia como uma lição de vida que eu estaria possivelmente encorajando mais mulheres. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Então, pessoal, foi muito difícil o diagnóstico, foi muito devastador o diagnóstico, o tratamento nem se fala, mas devido a eu ter uma vida muito ativa e saudável, eu pude passar um pouco mais leve pelo tratamento, porque eu passei por 27 ciclos de quimioterapia, com 3 meses de diagnóstico. Eu tive mais um diagnóstico que eu descobri uma metástase do câncer, né, de mama, onde foi diagnosticado uma metástase no osso do externo e uma metástase no fígado. Atualmente eu ainda faço tratamento devido a essa metástase, mas eu quero dizer para você que eu não desisti da minha vida. E eu fiz esse tratamento, eu fiz esse processo, um trampolim para eu voltar uma pessoa muito mais ativa, muito mais saudável, muito mais empoderada, muito mais encorajada. E eu quero dizer para você que não existe nada difícil, não existe nada impossível quando a gente tem uma mente determinada e Jesus com certeza de cura. Então eu quero dizer para vocês que não desistam da vida, não desista de amar a si mesmo, se ame, se toque, não desista de amar, não desista do amor, não desista da sua vida, porque nós somos as pessoas mais importantes para a nossa vida. Eu sou única, você também é única. Então não desista da sua vida. Não pense que você recebeu uma sentença de morte. Então eu estou aqui para compartilhar a minha vida. Um belo exemplo de vida da professora Ginani, né, da professora Verônica Ginani, que venceu o câncer e hoje dá o seu exemplo, mostra a sua história de superação para nós. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você que nos assiste pode colaborar para que o Hospital da FAP continue levando esperança e saúde para os paraibanos. Para isso, basta entrar em contato através do telefone 2102-0390 e fazer a sua doação. E aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube. E segue a gente lá no Instagram, é o @Hospital da FAP, para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Porque aqui no Hospital da FAP são vidas que cuidam de vidas. A você o nosso muito obrigado e até o próximo programa, no mês de novembro, onde abordaremos sobre o Novembro Azul. Até lá! Você acabou de ver Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Oferecimento